Bom dia, senhoras e senhores. Eu aqui, Carla Navarro, falando mais uma vez sobre produção cultural. Agora todo dia de manhã, para acordar o dia juntinho com vocês. Então, esse é o novo projeto que eu estou desenvolvendo. Vai ser ao longo de uma semana. Se chama Produção Profissa, para a gente aprender a montar um evento profissional. Um evento cultural, que é o que eu faço, profissional. E o tema de hoje é baseado em uma pergunta que me mandaram, e a pergunta é a seguinte: quais serviços são necessários para a produção de um evento? Vamos lá, quais serviços são necessários para a produção de um evento? Será que dá para responder assim, na lata, essa pergunta? Seguinte, gente, primeiro a coisinha que eu gosto de fazer é definir, né? Vamos conceituar o que a gente está chamando de serviço de produção. Para mim, todo serviço de produção é um serviço, é uma prestação de serviço que está à disposição de uma montagem, de um evento cultural, às vezes de uma exposição, de uma gravação de CD, enfim. Um serviço de produção são serviços que são ligados à execução de uma produção cultural, certo? Meu Deus, que honra, Gustavo aqui, coisa mais linda, saudade mil de você, garoto. Pareça mais vezes, que saudade. Então, continuando aqui nossa conversa, a gente vai entender então por serviço de produção tudo aquilo que permeia esse universo da montagem cultural, tá? Que a gente tem uma infinidade de caminhos para seguir. E aí, por que a gente tem que ter um cheiro, Gustavo? Beijo, saudade, amo você, saudade muita. Por que a gente tem que ter um serviço de produção cultural? Qual é a necessidade que a gente tem de ter à nossa disposição um serviço de produção cultural? Bem, porque a gente tem que enxergar um produto cultural como um grande formato, uma grande engrenagem, né? E nessa engrenagem, muitas coisas acontecem, coisas diferentes acontecem, ideias diferentes surgem, e você não consegue fazer sozinho uma produção cultural. Isso é o que eu enxergo na minha experiência de 20 anos, né? Então, a gente tem que dividir essas funções sempre com pessoas que vão te prestar serviço, certo? E aí, mesmo que você seja aquela pessoa autossuficiente, mesmo que você seja um eu-keep, né? Que eu sempre brinco dizendo que eu sou o meu keep, né? Eu, por exemplo, sou o meu keep. Na minha empresa, quem trabalha sou eu e só. Mesmo assim, eu trabalho sempre cercada por uma multidão. Eu tenho sempre um monte de gente trabalhando comigo, né? Porque para todo evento que eu vou fazer, eu tenho que contratar muitas pessoas, certo? Então, os serviços de produção, eles são super importantes. Eu ouso dizer que sem eles você não consegue realizar o seu evento cultural, você não consegue realmente montar o que você está desejando montar. Então, é bom você ter na sua cabeça que todo evento que você vai fazer, apesar de você ser uma pessoa dinâmica, autossuficiente, que toma conta de tudo, você vai precisar sim de prestadores de serviço que vão te entregar coisas para poder botar o seu evento cultural de pé. Mas eu vou explicar melhor isso. Vamos para frente, tá? Quando a gente trabalha com produção cultural, a gente tem que ter um cuidado, sabe? Principalmente se você é uma pessoa de muitos talentos. Se você é aquela pessoa que sabe fazer tudo, uma pessoa de muitos talentos, a gente tem que ter um super cuidado para você não entrar no complexo de pato que anda, nada e voa e não faz nada direito, certo? Você tem que entender que um produtor cultural, ele não vai nem andar, nem nadar e nem voar. Ele vai coordenar quem nada, coordenar quem anda e coordenar quem voa, certo? A nossa função, a função do produtor cultural, não é
botar a mão na massa, não é ir lá montar a iluminação. A função da gente é coordenar o iluminador que vai lá montar, o técnico que vai lá montar a iluminação, certo? Por quê? Mas eu posso fazer? Eu sei, você pode. Agora você tem que entender que a sua função é coordenar tudo isso. Quando você sai dessa função de coordenar para montar, o que vai acontecer? A função de coordenar vai ficar sem ninguém. Às vezes, e principalmente no começo, a gente precisa fazer muitas coisas que a gente não tem como contratar, certo? Mas a proporção que você for crescendo, a minha sugestão é que você comece a delegar as funções. Você comece a entregar para outras pessoas fazerem, né? Você não precisa estar na portaria recebendo o ingresso. Você pode botar uma pessoa lá para receber. Porque você tem que estar na frente do teatro e, ao mesmo tempo, lá atrás do teatro antes de começar, para saber se os artistas estão precisando de alguma coisa, certo? Então, se ligar nisso para você não ter o complexo de pato e a função da coordenação do evento, que é sua, ficar sem ninguém na frente, beleza? E aí, quando você divide as funções com a equipe, você tem a possibilidade de trazer para perto de você especialistas. Viu aí? Seguinte, tudo bem, você sabe montar a luz. Massa, mas aí eu vou pedir para alguém montar a luz para mim, porque eu não posso montar, que eu estou fazendo outra coisa, certo? E aí essa outra pessoa que vai vir montar a luz, ela vai ser uma pessoa que só monta a luz. Então, não tenha dúvida, ela vai montar a luz melhor do que você. Porque você está fazendo tantas coisas, né? Você tem tantos talentos e está fazendo tantas coisas, que você não está especializado naquilo. Quando você começa a delegar as suas funções, delegar as funções da produção cultural, você começa a tratar com especialistas. E isso traz uma coisa muito importante para você, que é segurança. Segurança para você, o produtor que está fazendo o evento, e segurança para quem está lhe contratando. A pessoa que está lhe contratando, ela já sabe que na hora que ela contratar você para fazer a produção cultural, ela sabe que você vai levar um time de especialistas. E isso é importante para a sua carreira como produtor cultural. É muito importante. Eu tenho consciência de que eu não sou ninguém, certo? Eu sou só a pessoa que junta as pessoas. Então, quando alguém me contrata, ela não me contrata somente pelos meus olhos verdes. Ela me contrata porque ela sabe que por trás do profissional que eu sou, eu tenho uma equipe de especialistas. Eu tenho o melhor equipamento de som, o melhor equipamento de luz, né? O melhor técnico, o melhor hold. Eu tenho uma equipe que é profissional na entrega, então vai fazer uma entrega maravilhosa de serviço, mas que também é pontual, que também é simpático, que não cria confusão, né? Não tem um ambiente de tensão. Tem coisa pior, minha gente, do que você chegar num lugar e aí tem aquela criatura que está sempre... É uma bomba relógio, a qualquer momento ela vai explodir. Eu não tenho uma pessoa assim na minha equipe, porque eu preciso de paz. Paz para mim é uma coisa muito importante. Eu preciso de paz e eu quero paz no ambiente que eu estou produzindo. Então na minha equipe não tem bomba relógio. E quem me contrata sabe que na minha equipe não tem bomba relógio. Quem me contrata sabe que não vai passar tensão, que vai ser tranquilo, que vai estar na paz. Saiba disso. Você, o produtor cultural, na verdade você é quem junta as pessoas, né? Não é você que vai fazer tudo, botar a mão na massa, apertar os parafusos. São outras pessoas que vão fazer isso por você, mas essas pessoas acabam sendo você. Porque o mercado, ele te enxerga como um profissional que funciona super bem. Na verdade, você tem uma equipe por trás de você que está funcionando super bem. E é claro que você está gerenciando tudo isso. Bom dia, Germana! Agora é assim, minha filha, de manhã cedo eu já acordo com a molesta virada no cachorro doido aqui, para poder o dia começar bem e botando meio mundo de conteúdo aí para fora, para ajudar a galera a produzir eventos culturais com mais tranquilidade, paz no coração. Kit entrando aí também, vamos embora. João Paulo está por aqui também, vamos embora. Vamos para frente. E então vamos lá.
A função do produtor é principalmente coordenar, gerenciar pessoas. Quando a gente vai montar uma peça de teatro, por exemplo, a gente vai ter, vamos lá, a gente vai ter um dramaturgo, um roteirista, um diretor geral, um diretor cênico, um cenotécnico, um cenógrafo, um iluminador, um sonoplasta, um contra-regra. Isso eu estou dizendo a modo de dizer, né? Mas um bilheteiro, assessor de comunicação, um porteiro, enfim. A gente vai ter uma multidão sempre. A gente vai estar sempre cercado de multidões, mesmo que a gente não enxergue. E mesmo que a gente não enxergue que aquilo é problema nosso, certo? Então, a função do produtor não é ir fazer o roteiro, nem fazer o cenário, nem nada disso. A função do produtor não é essa. A função do produtor é fazer os acordos com esses profissionais e fazer com que os profissionais cumpram esses acordos. Essa é a função do produtor. Entendeu? A gente não vai lá apertar o parafuso, mas a gente vai chamar o cara que vai apertar o parafuso e vai dizer assim: companheiro, eu preciso de 3 apertões nesse parafuso e 4 naquele dali, por favor. E eu preciso que você faça isso no sábado às 6 horas da manhã, porque às 7 horas da manhã eu já tenho uma passagem aqui e vai precisar estar tudo pronto. Aí você combinou com o cara, para isso eu vou te pagar tanto. E aí você combinou com o cara do apertão do parafuso. E quando você chegar no sábado de manhã, 6 horas da manhã, 5h30 da manhã você chega, antes do cara que vai apertar o parafuso, ok? 5h30 da manhã você chega e aí você vira pro cara e faz. Quando der 6 horas, se o cara não chegar, você liga e ó, cadê você que não tá aqui apertando o parafuso? Bora chegar. E aí quando o cara chegar, você vai ter certeza que ele deu 3 apertões no parafuso de um lado, 4 do outro. Você paga o dinheiro dele e fica tudo certo. Essa é a sua função. A sua função não é apertar o parafuso. Germana está colocando aqui que é uma função de gestão, de coordenação. Exatamente. Essa é a nossa função. É claro que em muitos momentos a gente acumula outras funções. É claro que principalmente quando a gente está começando, a gente precisa, a gente vai se deparar com situações que a gente não tem condições de ter uma grande equipe, certo? Mas eu estou aqui, meu compromisso com vocês é o quê? É ajudar produtores que estão começando a carreira a montar um evento cultural profissional. Então, falando de profissionalismo, normalmente a gente tem um especialista para cada coisa, certo? E isso não é difícil de atingir não, gente. Quando a gente fizer o projeto, a gente já prevê esses especialistas. Simples assim. O negócio é você ter na cabeça quem é essa galera, entendeu? Que foi justamente a pergunta inicial que surgiu que surgiu aqui para eu começar essa live, certo? O que me perguntaram foi quais são os serviços de produção necessários para uma produção, né? Eu estou aqui conversando sobre isso. Então, já numa apresentação de orquestra, por exemplo, aí a gente vai ter músico, maestro assistente, arquivista, montador, coordenador de orquestra, arranjador, equipe de alimentação, enfim, uma nova multidão trabalhando, fora que os músicos são 40, 70 músicos, né? Então, um novo formato, um novo horizonte, uma nova realidade, para falar a verdade. Quando a gente está lidando com um grupo de teatro, a gente tem uma realidade completamente de um grupo de orquestra. É um comportamento completamente diferente, são necessidades completamente diferentes, né? Um precisa de um palco que tenha varas para poder pendurar o cenário, a orquestra normalmente não precisa disso, né? Enfim, tem mil coisas de diferente, né? E aí, mais uma vez, não é você que vai realizar todas essas funções. Mais uma vez, é quem você está contratando que vai realizar todas essas funções, né? Mas então, qual é a função, de fato, do produtor cultural? O produtor cultural é o centro de toda essa confusão. Ele é quem junta as pessoas, ele é o catalisador. Ele é a pessoa que contrata outras pessoas e coordena outras pessoas e gerencia outras pessoas, certo? E aí,
é ele que vai definir todos os serviços necessários para a produção. Voltamos para a pergunta do começo. Quais são os serviços necessários para fazer uma produção cultural? E aí, como eu dei nos exemplos anteriormente, já deu para entender que não dá para falar assim quais são os serviços, né? Depende, varia, mas varia muito, muito mesmo, certo? Depende de muita coisa mesmo. Como eu falei para vocês, pode ser uma peça de teatro, um monólogo, ou pode ser um espetáculo gigante com uma orquestra de 70 músicos, entendeu? Então, até as necessidades de alimentação, por exemplo, são diferentes, né? São muito diferentes, até porque a forma de servir é diferente, porque a gente vai ter mais gente comendo, então mais tempo, por exemplo, para disponibilizar essa alimentação e tudo. É muito diferente uma coisa da outra, tá? Mas tem uma boa noção para você começar a pensar nesses serviços, e eu chamo de Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade da produção cultural é palco, som e luz. Para mim, se eu for fazer qualquer produção cultural de espetáculo, vai chover de novo. Se eu for fazer qualquer produção de espetáculo, eu vou sempre pensar inicialmente em palco, som e iluminação. Eu preciso que o artista seja visto, que tenha onde se apresentar. Eu preciso que as pessoas escutem e que as pessoas ouçam o que ele vai mostrar. Isso é assim imprescindível, quase não sai. Tô gaga hoje, hein? Tá bom esse negócio, certo? Então, se eu garantir que o meu espetáculo vai ter um lugar para se apresentar, vai ter um som para que a plateia consiga escutar, e vai ter uma iluminação para que a plateia consiga enxergar, eu já estou bem feliz, tá? Então, eu começo pensando nessas 3 coisinhas, certo? E aí, não adianta tentar colocar em todos os eventos, não adianta tentar colocar todos os eventos dentro de uma caixinha. Não adianta, você não vai conseguir colocar um evento com 70 pessoas dentro da caixinha do evento de um solo, certo? É muito diferente, as coisas são muito diferentes, né? Um espetáculo de dança é diferente do espetáculo de teatro, que é diferente do espetáculo de circo, que é diferente do espetáculo de música clássica, que é diferente do espetáculo de música popular. É tudo muito, muito diferente. Por exemplo, se você vai fazer um espetáculo para criança, você não vai fazer esse espetáculo às 8 horas da noite. 8 horas da noite, criança chora e quer dormir. E você tem que respeitar as diferenças, as necessidades do evento que você está montando. Você tem que respeitar essa diferença entre um e outro, né? As características de cada evento. Ao mesmo tempo, assim, eu não vou colocar um evento para criança às 8 da noite, mas eu também não vou colocar um evento para adolescente às 5 da tarde, né? Porque o adolescente quer virar à noite e tal, né? O jovem quer virar à noite. Tem uma outra perspectiva. E você tem que respeitar a sua plateia, respeitar para quem você está fazendo e respeitar também a característica artística do espetáculo, né? Que também vai lhe exigir coisas diferentes, certo? E aí, então, os eventos eles não têm um padrão, certo? Mas a forma que a gente pensa o evento pode ter um padrão. Entendeu? O meu espetáculo de mágica é diferente do meu espetáculo de música popular. Mas eu, produtora, tenho um padrão de raciocínio, um padrão de planejamento que contempla esses 2 espetáculos. Nisso sim a gente pode padronizar. Com isso a gente pode fazer um padrão, criar um padrão para você ir enxergando que tem sim uma forma mais prática de você montar o seu evento cultural, de você ter que pensar menos, ter que planejar menos, ter que esquentar menos a cabeça, certo? Então, essa forma padrão é você ter um checklist de tudo que você vai precisar na apresentação, certo?
E aí, você, tendo esse checklist, você vai facilitar muito a sua vida. Porque você vai pensar uma vez e da próxima vez você não precisa pensar de novo. Golinho, golinho. A próxima vez que você for fazer um evento, você não vai precisar pensar novamente em um evento. Bom dia, Rafa! Adoro pessoas que acordam cedo, já assim, Carlinha! Adoro gente que já acorda na pilha, né? Esse garotinho hiperativo aí. Bom dia, Rafa Santa Cruz. Bem-vindo ao meu café da manhã. Vamos lá. Então, a gente pode ter um padrão, e o padrão é a gente fazer um checklist, certo? Aí a gente vai fazer essa lista e no próximo evento a gente vai usar essa mesma lista. Porque eu não vou mais precisar pensar em tudo que eu vou precisar. Eu já tenho metade pensada ali. Mesmo se for assim, um evento de... se for um evento de música... E eu vou fazer agora um evento de circo, um espetáculo de Rafa Santa Cruz, certo? Eu vou pegar todas as informações que eu tinha no evento de música. Lá tinha o quê? Tinha palco, som, iluminação. No evento de música tinha hold, tinha os dados do evento, data, horário, local, esse tipo de coisa. Tinha ingressos, tinha camisas, assessoria de imprensa. Tudo isso, quando eu for pensar o próximo, Larinha, coisa linda. Quando eu for pensar o próximo evento, eu pego esse mesmo checklist, foi de música, né? Agora eu vou montar o espetáculo de mágica de Rafa, né? Aí eu vou pegar esse checklist e vou olhar aqui. Opa, eu tenho que colocar os dados do evento. Então, data, horário, local, beleza. Eu tenho que botar, tá aqui, ó, palco, som, luz. Eu não posso esquecer dessas coisas, ingressos, tudo isso eu vou usar para o de mágica também. A grande diferença vai ser a dimensão das coisas. Por exemplo, se eu estou montando um espetáculo que tem uma big band, eu vou precisar de um super equipamento de som. Se eu estou montando um espetáculo de Rafa Santa Cruz que tem somente o serviço de sonoplastia, não tem música ao vivo, então eu não preciso de tanto equipamento de som. Essa é a grande diferença. Mas a gente tem um norte, a gente tem um caminho. A gente sabe que eu vou precisar de palco, eu vou precisar de som, eu vou precisar de luz, vou precisar de bilheteiro, vou precisar de ingresso, né? E a gente vai adequando. Então, ter essa lista vai fazer com que você trabalhe metade do que você tinha que trabalhar, certo? E aí a gente chega a uma afirmação que eu adoro e que é muito importante, que é a base do produtor cultural é planejamento. Tem muita gente que enxerga o produtor cultural como a pessoa que vai fazer. É aquela pessoa que está lá montando as coisas. Mas ali é só a pontinha do iceberg. Por trás disso, existe um planejamento que vai determinar se o seu trabalho vai dar certo ou não. Determinar, atenção. Porque eu tenho que planejar tudo que eu quero, essa lista que eu falei, contratar todas as pessoas. Eu tenho que prever tudo que vai dar errado. Eu tenho que imaginar tudo que vai dar errado. Eu tenho que imaginar assim, nossa, eu estou esperando 15 mil pessoas nesse espetáculo na rua, por exemplo. Se eu estou esperando 15 mil pessoas, pode dar problema. Então eu tenho que avisar a polícia. Então eu tenho que avisar a ambulância, a prefeitura, para dizer, ó, coloca lá um serviço de ambulância, porque vai ter muita gente, né? Você tem que imaginar tudo que vai dar errado. É sua tarefa também, fazer esse trabalho de tudo que pode dar errado. Claro que com a estrada, com o dia a dia, a gente vai acabando, a gente às vezes não precisa mais nem pensar nisso, né? Até porque na minha lista já tem ambulância, na minha lista já tem brigadistas, né? Já tem segurança, tem tudo isso na minha lista, não preciso mais pensar. E aí tudo vai ficando mais fácil, sabe, gente? A proporção que a gente vai fazendo, né? Quando a gente vai para o campo de batalha, a gente vai acumulando experiências que só no campo de batalha a gente vai realmente ter e aprender, certo? E aí a gente planejando, se o produtor se preocupa em planejar, realmente gasta tempo com isso, imaginando tudo que pode dar errado, contratando tudo para dar certo, a probabilidade que tem dele acertar é muito grande. É claro que vai ter um perrengue ou outro para a gente contar a história,
né? Senão a vida não tem graça. A graça da nossa vida de produção cultural é contar o dia que o palco voou, é contar o dia que o palco se abriu no meio, né? Contar o dia que o pneu do ônibus furou, enfim. A nossa vida é assim, faz parte. Os perrengues vão aparecer e aí a outra função do produtor é manter a calma e resolver o perrengue, apagar o incêndio. É você que vai fazer isso, certo? Mas se o produtor não executa o evento, quem é que executa o evento? Voltamos para a nossa pergunta inicial. Quais os serviços de produção necessários para se fazer uma produção? Ele não executa, o produtor não executa. Ele planeja, organiza e coordena, certo? Planejar significa que ele vai sentar na casa dele e vai pensar na frente do computador escrevendo um monte de coisa ou anotando no caderninho, certo? Ele vai planejar tudo que ele precisa. Organizar significa que ele vai entrar em contato com todas as pessoas que ele vai precisar, todos os especialistas que ele vai precisar. Ele vai entrar em contato, dizer qual é o serviço que ele precisa, quanto custa, quanto é que ele vai pagar, como é que ele vai pagar, né? E qual é a hora que a pessoa vai ter que chegar direitinho, qual é o horário de desmontagem também. Isso é organizar. E ele coordena. Coordenar é você ir para frente do serviço e ver se os especialistas que você contratou estão fazendo o que você combinou, certo? Disse que ia chegar às 8, chegou às 8? É isso que você vai conferir. Disse que ia trazer 4 praticáveis, trouxe os 4 praticáveis, estão do tamanho e da altura que você pediu, é isso que você tem que conferir. E aí é sua função coordenar, tá bom? E os serviços, como é que eu vou saber tudo que eu tenho que contratar? A prática vai ajudar muito nessa história aí. Bem, você deve ir construindo o seu checklist ao longo da sua carreira, certo? Essa lista que eu falei, você vai construindo ao longo da carreira e você vai alimentando essa lista, você vai acrescentando coisas nessa lista. Quanto maior a sua lista, menos você vai ter que pensar e menos possibilidade de furo. Então, capricha nessa lista. E não existe, então, um padrão necessário para os eventos? Não existe um padrão, certo? Os eventos eles têm necessidades diferentes. Então, quando se faz a pergunta quais os serviços necessários para a produção cultural, não tem como dizer quais são os serviços necessários, porque depende do que a gente está chamando de produção cultural. A produção cultural pode ser, por exemplo, eu posso estar falando de uma exposição de quadros. E aí eu vou ter necessidades muito específicas, né? Eu vou ter, por exemplo, que fazer um seguro para as obras. Coisa que eu não faço quando é um espetáculo de dança, entendeu? As produções, ela tem necessidades diferentes mesmo. Cada uma tem uma característica diferente, né? Então, você tem que respeitar essas diferenças, né? Você tem que entender essas diferenças, você tem que enxergar cada evento cultural é como se fossem pessoas diferentes, né? Uma mais alta, outra mais baixinha, outra mais gordinha, outra mais magrinha. É isso, um evento cultural tem características diferentes e você tem que respeitar essas características, tá? Então, a forma errada de tentar levar esse assunto é não respeitar as características de cada evento, né? É importante que o produtor cultural ele tenha uma visão plural das possibilidades. É importante que ele consiga enxergar todas essas possibilidades. E aí tem uma coisa, sabe? Ninguém nasce sabendo, né? A primeira vez que eu fui fazer uma exposição de quadros, eu fui no artista e perguntei o que precisava, porque eu não sabia. Não sabia mesmo. Porque era tudo tão específico, tão diferente do meu universo de dança, de música, que eu não tinha como imaginar, entendeu? E eu fiquei com medo de que passasse alguma coisa que eu não sabia. E aí eu cheguei para o artista e disse, eu nunca fiz uma exposição assim, pode me ajudar?
Me diz aí o que você normalmente contrata, o que você precisa. Vamos visualizar comigo. E assim a gente vai aprendendo, né? Não tenha vergonha de dizer que não sabe, não. Tudo bem você não saber. Você não nasceu sabendo, certo? Perguntar é muito nobre. Perguntar significa que você está querendo saber, né? E isso é maravilhoso. Bola pra frente. Vamos aprender, né? E deixar claro para as pessoas que você está aprendendo. Ou mesmo se você é um produtor super experiente e tem alguma coisa que você não sabe, isso é muito normal, porque esse universo é gigante, certo? Então, é importante que você treine a sua capacidade criativa também, a sua capacidade de resolver problemas. E isso é um treinamento, gente. Isso é uma coisa que você vai pensar. E se uma pessoa passar mal, como é que a gente vai proceder? Se uma pessoa passar mal, ela vai ser trazida para cá, para essa ambulância que vai estar ao lado do palco. E se tiver uma briga, uma confusão? Tem uns guardas aqui da polícia que vão estar aí disponíveis, né? A gente tem que imaginar, tem que desenvolver essa capacidade de enxergar e de criar as soluções, certo? Às vezes você tem... eu lembro que eu estava montando uma vez um espetáculo que a gente ia se apresentar, ia fazer 10 apresentações pelo Nordeste, e eram 10 apresentações em São João, dentro como se diz, dentro desses grandes espetáculos, desses grandes eventos de São João. E dentro desses grandes eventos de São João, a gente tem que entrar no palco, praticamente não tem passagem de som, é uma confusão, minha gente. A gente chega em cima da hora do show, monta tudo correndo, se apresenta e sai correndo. Só que no meu contrato com o meu patrocinador, que estava bancando essas minhas apresentações, eu tinha que usar um cenário. E aí a gente inventou um cenário de pano que ficava enroladinho lá em cima, porque tinha o cenário do evento lá, né? Do evento lá, São João de Caruaru, sei lá. Tinha lá o cenário do evento. Aí a gente deixava nosso cenário enroladinho lá em cima, um cenáriozinho de pano enrolado lá em cima. E quando o meu grupo entrava em cena, a gente puxava uma cordinha e ele abria. A gente teve que encontrar essa solução, porque a gente tinha que montar e desmontar muito rapidamente e onde a gente chegava já tinha um cenário. E a gente tinha que respeitar esse cenário até a hora da gente entrar no palco. Então, até a gente entrar no palco, o cenário era do outro evento. Quando a gente entrava, a gente baixava o nosso cenário na frente. A gente tem que ir criando, inventando essas soluções para poder a gente conseguir realizar tudo que a gente precisa realizar. E aí, o jeito bem certinho de fazer isso, de dar muito certo, é a gente entender quais são os serviços necessários para a produção daquele evento, certo? Respeitar o que ele tem de diferente dos outros e entender as necessidades para que ele tenha um aspecto profissional, certo? A gente está aqui guerreando para você fazer um evento profissional, um evento cultural profissional. O que é um evento cultural profissional? É um evento cultural que as pessoas olham e falam, nossa, que coisa profissional, certo? Isso é um evento cultural profissional. E para ter isso, você vai precisar planejar muito, certo? E você vai precisar que quem vai executar cada função vai ser um especialista e não você, tá certo? Você vai precisar entender todas as necessidades da produção daquele evento cultural, você vai entender todas as necessidades e você vai chamar especialistas para realizar. Isso vai fazer do seu evento um evento profissional, tá? E aí a dica que eu deixo para vocês na manhã de hoje, para começarmos o dia bem, é o seguinte: para que você consiga atingir essa capacidade de enxergar, de ter essa visão de alcance, de enxergar quais as necessidades dos serviços de produção para cada evento cultural, o ideal é que você comece a partir de hoje a criar uma lista. Comece a partir de hoje. Hoje, aqui nessa live, já salva isso para você, porque eu dei muitas dicas, né? Palco, som, luz, transporte, alimentação, hospedagem,
bilheteiro, porteiro, contra-regra, cenotécnico, cenógrafo, enfim, vai compondo a sua lista. Começa agora, abre um arquivozinho no computador e coloca lá, checklist geral. E aí você vai alimentando essa lista, colocando nessa lista tudo que você possa imaginar que você possa precisar nas suas produções. Quando você for executar a sua produção, aí você pega essa quando for executar não, for planejar. Quando você for planejar a sua produção, você pega essa lista e começa por ela. Aí você já vai ter muita coisa já pensada, e aí você vai colocar ali quem vai fazer o quê, qual é o especialista responsável por cada função, tá? E aí você não vai precisar pensar de novo. Na próxima apresentação que você for fazer, você pega essa mesma lista e já faz a apresentação. Só que quando você fez a primeira lista foi uma que você imaginou. A segunda lista foi uma que você já aplicou. Quando você aplicou essa lista, eu tenho certeza que novas necessidades apareceram. E você colocou naquele checklist geral. Você jogou lá dentro daquela lista. Quando você pegar essa lista e trouxer para esse próximo evento, essa lista já vem maior. E essa lista vai vir cada vez maior. E você vai ter que pensar menos. Você vai ter que, na hora de planejamento, de planejar tudo, você vai esquentar muito menos a cabeça, porque você já tem um padrão para você seguir. E aí sim, você vai conseguir entender quais as necessidades de serviços de produção para aquela produção específica. Acho que eu respondi a pergunta, né, gente? É isso aí, meu povo. Essa semana, todo dia de manhã, 8 horas da manhã, estarei aqui para conversar com vocês sobre produção cultural. Se tiverem perguntas, não se acanhem. Pode mandar no direct, pode mandar aqui nos comentários desse vídeo. Fica à vontade. E meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e eu quero te ajudar a montar um evento cultural profissional do começo ao fim, tá bom? A gente tá junto nessa caminhada. Amanhã eu tô aqui de novo, 8 horas da manhã, acordaremos todos juntos, beleza? A gente vai se vendo, a gente vai se falando. Quase que eu esqueço. E é o seguinte, se você quer realmente mais informações sobre produção cultural, se você está afim realmente de botar o pé nesse universo, a partir do dia 24 vai ter a jornada de montagem de eventos culturais. Vai ser uma série de 3 episódios e para assistir você pode se inscrever no link que está na bio, beleza? Entra lá no link da bio, se inscreve e garante a sua vaga. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Eu estou muito animada. E lá a gente vai falar muito sobre montagens de eventos culturais para que você consiga montar um evento cultural profissional, que é o que eu faço há mais de 20 anos, beleza? Então, a gente se encontra. Beijos e fui!